Olá, salve! O Brasil da camisa amarelinha, a temida amarelinha pelo mundo inteiro do futebol, venceu de novo 2-1 depois de alguns tropeços, alguns resultados inesperados. Alcançou o segundo lugar nas eliminatórias, provisório ainda, porque vai jogar o Uruguai contra a Argentina, vai jogar o Equador. Ambas as equipes podem ainda passar ao Brasil, mas pelo menos já passamos a Colômbia. E vamos enfrentar a Argentina com um pouco mais de moral. 2-1 venceu o Brasil, vamos contar como foi, mas antes aquele recado para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho para receber as notificações para você ficar na cara do gol. Foi uma vitória merecida, convenhamos, né? Não foi uma grande atuação, ainda não foi, ainda não aconteceu aquela grande atuação do Brasil que enche a gente de orgulho, não aconteceu, mas venceu contra um adversário difícil. A Colômbia é um adversário difícil. Esse meio-campo da Colômbia, com o James Rodrigues, com o Arias, com o Lerma, que é um dos melhores volantes do futebol da América do Sul, se não o melhor, do nível do Pulgar do Flamengo, do André, que hoje joga na Inglaterra. É um meio-campo realmente muito talentoso. E o atacante lá, o centroavante deles, que incomoda demais, além do Luiz Dias, que é um atacante espetacular. O atacante a que eu me referi era o Córdoba. Enfim, é um bom time a Colômbia. Aliás, até, assim como o Brasil, a Colômbia está num lugar que não condiz com a força dele. Acho que as grandes forças hoje do futebol sul-americano são a Argentina em primeiro, o Brasil em segundo, a Colômbia em terceiro e o Uruguai em quarto. Essas são as quatro grandes forças, tecnicamente falando, do futebol sul-americano. Não é essa a colocação do campeonato. A Colômbia agora está em sexto, está atrás do Equador, está atrás do Uruguai, e talvez tenha dificuldade para se classificar. Mas vai se classificar, porque agora são 6 seleções, mais um sétimo time, uma sétima seleção que vai para a repescagem. Enfim, de 10 classificarem 7 é quase todo mundo, né, gente? Convenhamos. Mas o Brasil venceu. Vamos ver e analisar em que condições. O início do Brasil foi muito bom. Eu acho até que o técnico acertou na escalação. Não contando com o Neymar, escalou o time com os 3 principais ases, Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo, e colocou um centroavante, o João Pedro. Podia ter colocado, eu acho até que quem ele devia ter colocado, ele não convocou, que era o Igor Jesus, que já tinha feito alguns jogos muito bons pela seleção, inclusive marcando gol. Podia ter colocado o Luiz Henrique, mas ele também não convocou. O Luiz Henrique está fazendo gol lá na Rússia, mas está escondido. Foi para a Rússia, se escondeu, perdeu espaço na seleção. E ele então escalou o João Pedro. Podia ter começado com o Savinho? Talvez. Pelo que ele pensou para a seleção, ele disse isso, ele confessou que quando convocou com o Neymar no time, ele pensava em 4 atacantes técnicos, habilidosos, difíceis de serem marcados, inventivos ao extremo. Neymar, Vinícius, Rafinha e o Rodrigo. Cada um cai por um lado e tal, sem posição fixa. Mais ou menos um pouquinho do Rodrigo pela direita, um pouquinho do Vinícius pela esquerda, e o Rafinha mais centralizado e o Neymar solto, como falso 9. Era isso que ele pensava. E o Neymar se machucou. Aliás, até agora, né, Neymar? Você deve uma explicação que não conseguiu dar. Por que tanta farra no momento em que devia estar tratando da lesão? Mas enfim, e aí veio a escalação do Brasil com o João Pedro. Era uma aposta, mas foi uma aposta que não se revelou correta. João Pedro foi muito mal. Foi o pior jogador da seleção. Tudo que ele tentou, ele errou. É um jovem ainda, é um jogador... É diferente jogar no Brighton da Inglaterra, que é um time da 3ª ou 4ª prateleiras do futebol inglês, e que não pode ser titular da seleção brasileira ainda. Talvez venha a ser um dia. Bom jogador? Ok, bom jogador, mas não é para esse momento da seleção brasileira, que tem astros maiores para jogar. Até a entrada do Matheus Cunha, sobre quem eu não tinha muita expectativa, foi melhor.
Ele entrou melhor, com mais velocidade, com mais impetuosidade, fazendo tabelas, arriscando chute a gol. Entrou melhor. E daqui a pouco a gente fala sobre o próximo jogo contra a Argentina. E o Matheus Cunha entrou melhor, deu uma melhorada no time. Como o Savinho entrou melhor. Para mim, a grande decepção não foi nem o João Pedro, foi o Rodrigo. Achei o Rodrigo muito abaixo daquilo que ele pode render. O Bruno Guimarães deu uma entrevista depois do jogo no Sport TV, dizendo que ele estava cansado. Pediu para não treinar. Ele conversou com a comissão técnica da seleção. Ele vinha de um desgaste muito grande da final lá da Copa da Inglaterra, que o time dele ganhou, o Nottingham Forest ganhou do Liverpool. E foi campeão da Copa da Inglaterra. Então, mesmo assim, ele se dedicou ao jogo muito bem. O Rodrigo me pareceu isso, cansado desse ritmo que ele vem enfrentando no futebol da Inglaterra, no futebol espanhol e no futebol da Champions League, né? A gente fala Inglaterra porque tem muito time inglês, mas enfim, o Real Madrid tem jogado partidas decisivas o tempo inteiro. Tudo bem, ele está preparado para isso, ou pelo menos tem que estar preparado para isso. Mas achei o Rodrigo muito abaixo do que ele pode render. Quando o Savinho entrou no lugar dele, o time cresceu. E outro jogador, e esse para nossa alegria, porque a gente vê todo dia, vê quarta e domingo, que entrou e transformou o ataque da seleção brasileira, foi o lateral direito Wesley, no lugar do Janderson. O Wesley mostrou que é muito mais jogador, ou que pelo menos está num momento muito melhor do que o Janderson. Não que o Wesley seja o novo Carlos Alberto Torres, longe disso, o novo Jorginho, não. Mas ele tem hoje uma capacidade física impressionante, uma capacidade de ataque impressionante. E olha que ele tinha que, ao mesmo tempo, marcar Luiz Dias, melhor atacante colombiano. Jogador do Liverpool, jogador de extrema qualidade, fez o gol do time da Colômbia. Luiz Dias é um inferno para marcar. O Wesley tinha que marcar o Luiz Dias e atacar também. E ele 2 ou 3 vezes chegou no ataque, fez cruzamentos perigosos. Ele só não é um bom finalizador. Ele próprio já admitiu isso. O Gerson já chamou muita atenção dele por isso. Mas ele tem que melhorar essa capacidade de finalização, porque 2 vezes ele cortou para dentro e podia ter batido de canhota, coisa que normalmente os laterais fazem. Até o lateral do Vasco, Paulo Henrique, que tem muito menos técnica do que o Wesley, costuma fazer e fazer gol com isso. Mas enfim, entrou muito bem o Wesley. E no lado esquerdo eu achei a Arana também muito tímido. Enfim, o Brasil começou muito bem o jogo nos primeiros 10 minutos, e aí entra uma coisa que eu preciso dizer, que eu acho que está acontecendo. O Brasil está mal treinado. O Brasil está sem boa orientação. Treinar é repetir jogadas, repetir esquemas, repetir treinamento, repetir exercícios, melhor dizendo. Que coisa que treinador de seleção não tem. Quando ele pega o time, ele já tem que preparar o time para jogar daqui a 3 dias. Mas orientação é outra coisa. O Brasil entrou orientado a atacar, atacou, fez 1-0, quase fez 2 com o Rodrigo, 10 minutos de jogo, e aí recuou, passou a marcar no meio de campo, deu a bola para a Colômbia jogar. Isso é orientação. Com certeza não foi o time que tomou essa decisão dentro do campo. O técnico é que disse, vamos marcar meio campo e buscar o contra-ataque. E a Colômbia ficou com a bola o tempo inteiro, foi gostando do jogo, foi imprensando o Brasil até alcançar o empate, aos 40 minutos do primeiro tempo, no gol do Luiz Dias. Veio o segundo tempo e o Brasil voltou ao ataque, mas só melhorou de fato com as mudanças acontecidas a partir dos 15 minutos. Com 15 minutos de jogo, aos 60, o Brasil colocou o Matheus Cunha no lugar do João Pedro. Mas somente aos 75 minutos, ou seja, aos 30 do segundo tempo, é que ele fez as mudanças que transformaram. O jogo continuava 1-1, estava lá e algumas vezes cá, porque a Colômbia de vez em quando arriscava. Ao mesmo tempo em que o Brasil podia marcar, corria o risco de levar o segundo gol. E aí seria muito perigoso. Perder o jogo para a Colômbia em casa seria praticamente assinar que o técnico não consegue, o Dorival não consegue dar conta desse time.
E aí aconteceram as mudanças, aconteceu a contusão do Alisson, entrou o Bento, nesse momento o Wesley entrou no lugar do Wanderson, o André entrou no lugar do Bruno Guimarães, acho que por causa do cansaço e do cartão amarelo que o Bruno já tinha, o Savinho no lugar do Rodrigo, e o time do Brasil, então, cresceu de produção. Tinha acontecido a alteração do primeiro tempo, quando o Gerson se machucou, lamentavelmente, entrou Joelinton. Joelinton entrou mal no primeiro tempo. O gol da Colômbia foi erro dele, prendeu demais a bola perto da área, Arias roubou, saiu o passe do James Rodrigues e o gol do Luiz Dias. Mas no segundo tempo o Joelinton cresceu de produção, como todo o time. E a vitória do Brasil parecia algo que ia acontecer a qualquer momento, como aconteceu, aos 53 minutos do segundo tempo, porque teve o negócio da paralisação. Normalmente são 5 de acréscimos, 45 vai a 50. Mas teve 5 de paralisação da concussão sofrida pelo Alisson e pelo Sanches, choque de cabeça dos dois. E aí o jogo foi para 10 minutos, ou seja, para 55. Terminaria aos 55. Aos 53 saiu a jogada, Rafinha de novo meteu no Vinícius Júnior, Vinícius cortou para dentro e soltou uma bomba. É isso que a gente pede para o Vinícius Júnior. Assuma a responsabilidade, é sua a responsabilidade, como é do Rafinha. E foram os 2 melhores jogadores do Brasil. Muito bem, o Rafinha deu o lançamento para o Vinícius sofrer o pênalti no primeiro tempo, e fez o passe para o Vinícius criar a jogada fora da área, o chute, desviou no zagueiro e foi dentro do gol. Enfim, ótima vitória do Brasil, boa atuação, não foi ainda a atuação dos sonhos, mas quem sabe acontece contra a Argentina. Teremos o jogo da próxima terça-feira, Brasil e Argentina. Antes, a Argentina, nesta sexta, vai enfrentar o Uruguai. A Argentina sem Messi, a gente sem Neymar, mas a gente também está sem Bruno Guimarães, que levou o segundo cartão amarelo, e sem o Gabriel Magalhães, que também levou o segundo cartão amarelo. Provavelmente sem o Alisson. O Alisson é um ótimo goleiro dentro ali do gol, nos paus, defendendo, como já demonstrou no Liverpool. Ele jogando com os pés é um risco danado, é um acidente permanente. É uma tentativa de suicídio que a gente percebe a cada um. Ele não sabe jogar com o pé. E a defesa toca atrasar a bola para ele. E ele espera até o último segundo da pressão do adversário para tirar a bola da área. Para quê? Então não serve para ser goleiro da seleção. Eu acho que a entrada do Bento faz até um bem para a seleção. Pelo menos a gente não morre do coração com essas demoras do goleiro Alisson. Aquele recado então para você, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações. Até a próxima e a gente vai ficar deixando você na cara do gol. Valeu!